Olá, boa noite. Meu nome é Luiz Felipe. Eu faço parte da turma 113. Eu vim fazer aqui o trabalho P3 de linguagem médica. Primeiramente, começando falando sobre o artigo, um artigo que fala muito para mim, assim diretamente, porque fala sobre uma síndrome a qual eu passei com os meus 4 anos de idade. A doença, o nome do artigo é doença de Kawasaki. Os principais autores foram a Patrícia Aparecida de Castro como primeira autora, e Zelda Maria Carvalho Costa como segunda, e Lilian Mendes Ferreira Urbano. As autoras trazem como resumo apenas a doença de Kawasaki em si, tanto a patologia como a patologia em si, a etimologia, a todo o caso clínico em geral, como ela foi, como descobriram ela, sua epidemia, onde ela passa, quais são os grupos de pessoas que são mais propensas a terem ela, porcentagens, como tratamento, discussão sobre o caso, todos os casos clínicos, as diferenças. E é isso. O tema mesmo é síndrome de Kawasaki. O autor delimitou diretamente, deixando bem claro sobre o que era, porque já é uma síndrome que não é muito conhecida. Os objetivos do autor, ao descreveu na introdução do artigo, eu acredito que foi informar e tornar mais fácil o diagnóstico, porque o diagnóstico dessa doença é algo muito difícil. Eu passei por isso. Mais de 20 pediatras chegaram a olhar o meu caso. A problemática que o autor do artigo pesquisou, eu acho que diretamente com certeza, a forma de diagnosticar pela várias mudanças que apresentam na própria doença, as várias, como se fossem vários ramos de uma árvore que essa síndrome pode tomar, como problemas na pele, entre outras coisas. E é uma doença que é muito difícil de ser encontrada. Geralmente são de crianças de meses até 5 anos de idade. A sua maior parte delas é apresentada nesse espaço, que foi onde eu apresentei também. E as autoras, elas deixam bem claro todo momento a parte clínica, a parte de como prosseguir, os medicamentos para você retardar algum tipo de maior maiores formas de atingir o coração, né? Você passa uma medicação para a criança para você segurar isso, e geralmente, como no meu caso, acabam sendo aneurismas das coronárias. Então você passa uma medicação para que isso ocorra de uma forma mínima, não tão exacerbada. Qual a contribuição do artigo para a problemática pesquisada? Com certeza ajudar médicos e pais que com certeza ficam muito interessados em ler. Por exemplo, no meu caso, a minha mãe, ela começou a ler, pesquisar de tudo para saber o que eu poderia estar tendo. E eu acho que é mais que tudo informar e dar a própria opinião, baseado em inúmeras referências sobre no artigo eles dizem que não entendem ainda a causa. A síndrome é algo muito difícil de ser notada, tem muitas divisões clínicas dentro dela. O tratamento direto é sim comprovado já por medicações, só que o tratamento a longo prazo ainda tem inúmeras diferenças, como no meu caso. Como o autor desenvolveu o corpo do artigo? O corpo do artigo foi dividido em resumo, introdução, histórico, epidemiologia, etimologia, patologia em si, vários quadros diferentes de pacientes, demonstrando até com fotos e figuras, o que eles estavam passando, a patologia se dividindo em inúmeras divisões clínicas. E aí tem manifestação disso em exames, de imagem e outras coisas. E ela faz uma divisão muito boa, assim, na minha opinião, claro, de como separar diferenças clínicas dentro da mesma doença. É um artigo muito completo que tem como principal veemência, assim, discutir diretamente com outros médicos e levar à discussão, levar ao estudo desses médicos essa patologia que acaba se dividindo em inúmeras coisas. A conclusão do artigo é bem simples, assim, uma conclusão que mostra
que é uma doença, sim, que existe, que é uma vasculite sistêmica, com uma manifestação, a maioria das vezes, cutânea. E o que se diz, assim, a conclusão assim, de maneira bem breve, que deve ser dada a medicação logo no começo, para evitar que tenha uma grande mudança no quadro do paciente futuramente, que isso me atrapalhou muito, porque o meu caso demorou muito tempo para ser diagnosticado, para a medicação chegar até mim. Mas de maneira bem breve, assim, a conclusão é bem breve, mostrando realmente que é isso que acontece, que o caso clínico da criança pode variar bastante e que o mais precoce possível que você puder acabar com o que é isso, você ajuda muito a criança. Então esse artigo, eu creio que ele tem muito dessa vertente, que levar os médicos a estudarem e darem cada vez mais rápido esse tratamento adequado para as crianças, em maior parte, né? Porque pessoas mais velhas também podem ter. Eu só estou olhando para cá porque eu estou lendo as perguntas para ter um embasamento maior. Qual é a minha opinião sobre o artigo? Como eu já disse, para mim é um artigo que mexe muito comigo, que é muito importante ler ele, porque mostra que as coisas estão mudando, que tudo bem que esse artigo já é um pouquinho mais antigo, mas eu acho que cada vez mais os médicos têm que estar lendo e aprendendo sobre isso, porque é uma doença que mudou minha vida, mudou os remédios que eu tomo todos os dias, mudou o que eu como, mudou tudo. E assim, um artigo desse ser tão completo, mostrar a infinidade de coisas que uma mesma doença pode causar e como isso pode acabar com uma medicação, eu acho que é algo que me deixa esse artigo como um dos melhores que eu já li, com certeza. O que eu achei da referência bibliográfica do artigo, assim, é uma referência bibliográfica bem extensa, assim, mas a primeira já é a vasculite cutânea de pequenos vasos, etiologia, patogênese, classificação e critérios diagnósticos, do Brand HRC, Arnon M. Valente de NYS e outros também. Assim, é uma referência bibliográfica muito importante porque precisa ter o embasamento, porque, como eu disse, como é uma doença que tem muita dificuldade de ser diagnosticada, esse é um artigo que vai de encontro a isso, porque claramente a classificação e os critérios de diagnóstico da vasculite cutânea, que é algo que você pode, até mesmo na conclusão, a gente pode notar isso, que é bem breve. A doença de Kawasaki é vasculite sistêmica com manifestação cutânea através de exantema polimórfico. Então, se você tem um artigo que já é referente a isso, numa referência bibliográfica, eu acho que é muito importante, né? Você ter esse baseamento de vários artigos demonstrando como você pode usar critérios para diagnósticos rápidos e eficientes, né? Que eu acho que isso é o principal nessa doença. Então, assim, fazendo um apanhado de todas as perguntas, eu acredito que o nome é algo bem simples. Eu acredito que, assim, é um artigo que estava direcionado a informar, e ele é muito bom nisso. Ele não dá muitas voltas, ele é bem específico, a modo de arrumação do texto foi muito bom, que é dando um resumo, uma introdução, e você já começar a falar sobre o assunto desde o começo, histórico, aí você vai para formas de diagnóstico, você vai para casos, você mostra fotos, você mostra em si o caso e como ele funciona, qual a medicação exata que você tem que dar para o paciente, como ajudar ele de maneira concisa. Então, assim, eu acho que é um artigo muito bom e, assim, um artigo que mexe muito comigo por toda a minha história. Obrigado.